Eu comprei uma máquina para fazer exercício, uma espécie de academia para casa, e eu não faço a mínima ideia de como que eu monto isso aqui. E agora? Então o ponto-chave é o seguinte: existem alguns momentos, existem algumas situações que a tua zona de conforto é a zona mais lucrativa que pode existir. Bom, no mundo do marketing digital, com toda certeza você já enfrentou algum tipo de situação como eu estou enfrentando agora, olhando para esse manual aqui, olhando para esse monte de peças soltas sem fazer a mínima ideia de como que em algum momento isso vai ficar pronto. Até me questionando, será que eu vou conseguir fazer esse negócio ficar pronto? Será que alguma hora eu vou conseguir fazer algum exercício nisso aqui? E tem mais, será que eu vou montar isso aqui do jeito certo? Será que quando eu fizer a flexão, será que vai ficar peça sobre peça? Talvez é assim que você se sinta hoje quando você... Assim que você se sente hoje quando você pensa em montar uma campanha, montar uma copy, montar um funil, criar um produto digital, vender um produto digital. São vários pontos que eu quero te ajudar a dar uma destravada agora quando você pensa em como que você pode ter um resultado mais rápido, de uma maneira mais fácil e de uma maneira mais simples. Então vamos lá, deixa eu bater um papo importante com você agora. Eu mostrei um pouquinho dos bastidores, eu comprei um aparelho de fazer exercícios e eu achei que era só juntar uma peça com a outra e tava tudo resolvido. Aí a Panina falou: você tem certeza que você vai montar isso aí antes de chegar? Eu falei: claro, deixa comigo, vai ser tranquilo. Uma pecinha ou outra. Quando chegou completamente tudo desmontado, eu falei: é complicado, né? Mas eu vou encarar esse desafio. Na verdade, eu acho que eu vou esperar meu pai chegar. O pai vai chegar por esses dias. Acho que eu vou esperar um pouquinho para ele me ajudar. Mas o ponto-chave é... eu sei que assim, né? Tem algumas habilidades que você tem algumas habilidades que você não é tão bom assim. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar um pouco mais pra conseguir fazer algumas atividades que para outras pessoas é bem mais simples. O meu pai, por exemplo, ele é ótimo com montagem. Ele bate o olho, ele já sabe, ele já mata a charada, ele é muito rápido. Mas se colocar uma carta de vendas, meu pai ele vai ter uma dificuldade maior para escrever. Ele sabe escrever carta de vendas também, meu pai. Estou ensinando ele, mas ele vai ter uma dificuldade maior. Já, no meu caso, eu acho muito mais fácil. O que eu quero comparar isso? Muitas pessoas falam para mim o seguinte: Nathanael, o meu problema não é criar produtos digitais. Eu crio produto assim, ó. O problema é vender. E é aí que entra o que talvez possa virar o jogo para você agora. As pessoas elas confundem o momento da criação com o momento da venda, quando na verdade é uma coisa só. Eu particularmente eu crio produtos pensando na estratégia de vendas. Quando eu vou definir um produto que eu vou criar, eu já sei exatamente a estratégia que eu vou utilizar para vender. Porque uma coisa tem conexão com a outra. Eu já falei em outros vídeos que o que você vende determina como você vende. Então se eu vou vender, por exemplo, uma mentoria que tem interação ao vivo, faz mais sentido que eu venda ao vivo, porque as pessoas que vão comparecer em uma live são pessoas mais predispostas a comprar algo com orientação, porque elas querem um contato. Mas o que eu quero falar com você agora é o seguinte: você precisa encontrar coisas que elas são mais fáceis para você fazer hoje. Algo que você tem mais facilidade, algo que você tem mais habilidade, algo que você consegue se encaixar melhor, algo que você consegue fazer com um esforço menor. Ou seja, algo que seja mais fácil, mais rápido e mais simples para você. Existem pessoas, por exemplo, que estão há alguns meses montando um curso online. Ah, Nathanael, eu não tenho tempo para gravar, e aí eu vou pro estúdio, teleprompter e tudo mais, porque eu quero, olha essa palavra, eu quero que seja desse jeito. E aqui tem um risco que algumas pessoas têm que ficar muito atentos a isso. As pessoas falam: ah, eu quero gravar no estúdio, eu quero um vídeo, uma edição. Os meus primeiros treinamentos, os meus primeiros vídeos que eu fiz, eu queria gravar no estúdio. Eu cheguei a gravar. Tem uma parte do meu curso que eu gravei no estúdio, fundo branco, tinha edição, tinha inserção e tudo mais. Mas eu percebi que as aulas mais assistidas, as aulas mais comentadas, as aulas que os alunos mais gostavam, eram aulas que eu simplesmente compartilhava a minha tela, colocava um mapa mental, colocava slides, colocava PDF, mostrava na prática o que eu estava fazendo. Ou seja, no meu caso, obviamente você precisa analisar no seu caso, ficou muito mais fácil, porque para mim é muito mais fácil chegar, gravar a tela do meu computador do que gravar no estúdio, fazer edição, aquela coisa toda. Então assim, o que eu quero que você preste atenção é de você pensar assim: na tua rotina hoje,
para um pouco e pensa na tua rotina hoje. Imagina que você vai criar um produto digital. No teu caso, qual seria a melhor maneira de você criar um produto digital? Porque para algumas pessoas, basicamente, elas falam: vou passar o sábado no estúdio, gravo tudo de uma vez e beleza, já era. São pessoas que gostam de gravar o material, entregar, eles vão entregando ali mais organizado, modo 1 e tal, não sei o que, e manda ver. Para outras pessoas, elas se sentem mais confortáveis, para elas é mais fácil conversar. Então, para essas pessoas seria muito mais fácil que elas entregassem um produto ao vivo, ou seja, elas poderiam vender um workshop de 4 semanas, onde elas apareceriam ao vivo naquele horário marcado, e aquele conteúdo seria gravado, e depois ele viraria um curso online também. Eu faço muito isso. Eu tenho muitos treinamentos que eu fiz ao vivo, que depois eles se tornam gravados. O que eu quero só que você analise, para a gente encerrar esse papo por hora, e depois a gente voltar mais a falar sobre esse assunto. Eu já assisti várias palestras onde aconteceu coisas muito interessantes. Por exemplo, eu assisti a palestra uma vez e o palestrante, ele era maravilhoso expondo o conteúdo. Pá, pá, pá. Nossa, o cara é fera. Quando chegou no momento final de perguntas e respostas, algumas perguntas que eram feitas, no meu caso, o que é que você acha? Ele não conseguia, ele não tinha essa habilidade de uma intervenção mais direta para aquela pessoa. Ele voltava para a aula. Então ele falava assim, naquela parte, ele começava a dar aula de novo. Ele não tinha uma habilidade de interação tão forte assim. Ele não tinha essa desenvoltura de ouvir a pergunta e conversar com a pessoa e trilhar para fazer que a pessoa conseguisse entender. Ou seja, ele não tinha uma habilidade tão forte da conversa. A habilidade dele era expositiva. Ele era bom em apresentar o conteúdo. E nesse mesmo evento aconteceu algo totalmente o contrário. Uma palestra, ele não estava tão confortável assim apresentando o conteúdo, estava um pouco técnico, estava um pouco travado, mas quando chegou na hora das perguntas, foi completamente diferente. Como é teu nome? Fulano, vamos lá, fulano, imagina essa situação. Eu tenho certeza que você já passou por isso, não já? Ele começou a interagir com a plateia de uma maneira muito show. Ele dominou, ele conseguiu gerar uma conexão muito forte nas perguntas e respostas. Ou seja, a habilidade daquela pessoa era uma habilidade de conversar. Era algo conversacional. Ele era bom de, me fala teu nome. Tá, mas você já fez isso? Você está sofrendo com esse problema, né? Você já tentou fazer isso aqui? Aconteceu isso, não foi? Uma dinâmica completamente diferente. Eu quero que você entenda que produto digital não precisa obrigatoriamente, nem necessariamente ser uma aula gravada, você no quadro, não. Se você é uma pessoa boa de conversar, se você se sente muito mais à vontade, Nathanael, se a pessoa falar pra mim qual que é o problema, eu vou lá e mando ver. Você pode criar vários e vários formatos diferentes. Formatos que te ajudem a não somente a criar de uma maneira mais fácil, mas principalmente vender de uma maneira mais fácil. Eu falo com essa pessoa que ela é boa de conversa, eu falo, vem cá, quando você for vender, é essa pessoa que eu quero vendendo. Não aquele que estava fazendo palestra todo duro, todo travado, pensando no conteúdo, errando o slide, avançando, porque ele queria conversar, ele não queria slide, ele queria conversar. Então eu quero que você entenda, da mesma forma que eu brinquei no começo falando da máquina de exercício, aquela coisa toda, o que é a minha habilidade, o que não é, o que é a sua habilidade? O que está dentro da sua zona de conforto? Esse é um caso que eu concordo que você pode entrar na sua zona de conforto. Porque na verdade vai se tornar uma zona de lucro. Eu entendi muito isso quando eu prestava consultoria. Tinham clientes que eu falava, vamos fazer um webinar ao vivo. E não rolava. Porque o cliente ele não tinha a desenvoltura do improviso. Ele não era bom para ler as perguntas, ele se perdia. Aí eu falei, vamos fazer gravado. Script. 1, 2, 3, 4, 5. Arrebentava. Da mesma forma, às vezes, algum contrário. Colocava a pessoa para fazer gravado e a energia era -1. Colocava no ao vivo, fala pessoal, beleza, que show e tudo mais, etc. Outra pessoa falando. Eu assisto muito entrevistas, eu gosto de ver entrevistas assim, eu gosto de acompanhar exatamente pela questão da copy. E é muito interessante quando eu vejo muitas vezes youtubers, por exemplo, ou pessoas que gravam muitos vídeos, como a desenvoltura dessas pessoas em uma entrevista é completamente diferente do vídeo. Porque no vídeo eles editam, eles têm um roteiro, eles têm um script, eles têm uma linha que eles seguem, eles estão conversando sozinhos, apresentando o seu conteúdo, a sua história, a sua sketch. Na entrevista não, o entrevistador que conduz. E às vezes a pessoa não consegue ter a mesma desenvoltura que ela tem no vídeo em uma entrevista. Alguns vão conseguir fazer do mesmo jeito, mas outros não. Porque não é na zona de conforto dele. É claro que se ele quiser, ele pode desenvolver nesse ponto. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, para você começar a criar e vender produtos digitais com mais facilidade, mais simplicidade e, obviamente,
mais lucratividade, entra na tua zona de conforto, naquilo que é mais fácil para você criar agora, naquilo que é mais fácil você colocar em prática agora para você ter resultado. Então o ponto-chave é o seguinte, existem alguns momentos, existem algumas situações que a tua zona de conforto é a zona mais lucrativa que pode existir. E esse momento é quando você entende, peraí, o que é mais fácil para mim criar e vender agora? Qual que é a melhor maneira para eu colocar na minha rotina? Porque se eu pego algo que é fora da tua zona de conforto, fora da tua rotina, muda completamente, é mais difícil você fazer virar. É mais difícil você fazer esse negócio conseguir dar certo. É exatamente esse ponto que eu quero que você preste atenção. Combinado? Vamos fazer o seguinte. Nós temos um programa de mentoria para produtores digitais. Temos uma série de soluções para você que quer criar e vender produtos digitais. Transformar o teu conhecimento em produtos que você possa lucrar com eles, que você possa ajudar outras pessoas através do seu conhecimento. Aqui abaixo vai ficar um link onde você pode preencher essa aplicação e conversar com a minha equipe, para a minha equipe te ajudar a dar os próximos passos com relação a o que você pode fazer para criar e vender produtos digitais de maneira mais fácil. Eu também tenho uma série de 7 lições. Aqui abaixo eu vou deixar o link, onde você vai ler essa série, onde você vai ter todos os bastidores de como é que você tem a ideia de novos produtos, como é que possíveis formatos de produtos para você criar e principalmente como é que você transforma isso em um negócio que possa ser realmente viável de você conduzir e lucrativo para você manter na tua jornada como empresário. Combinado? Então é isso, o link vai estar aqui abaixo. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.